4 são as qualidades necessárias para adentrar a senda e trilhar o caminho: discernimento, desapego, boa conduta e amor. Discernimento. Entre o bem e o mal não deveria ser difícil escolher, pois aqueles que desejam seguir o Mestre já se decidiram a seguir o bem a todo custo. Porém, o homem e o seu coração são dois, e a vontade do homem nem sempre está de acordo com a do corpo. Quando teu corpo desejar alguma coisa, para e considera se tu és Deus e só queres o que Deus quer. Necessitas, porém, penetrar fundo em ti mesmo, para em teu interior encontrares Deus e ouvir a sua voz, que é a tua. Não confundas os teus corpos contigo mesmo, nem o teu corpo físico, nem o astral, nem o mental. Cada um deles pretende ser o ego, a fim de obter o que deseja. Precisas, porém, conhecê-los todos e conhecer-te a ti mesmo como seu possuidor. Precisas distinguir entre a verdade e a mentira. Deves aprender a ser verdadeiro em tudo, no pensamento, na palavra e na ação. Primeiro no pensamento. Isto não é fácil, porque há no mundo muitos pensamentos falsos, muitas superstições insensatas, e ninguém que a eles se escravize poderá progredir. Por conseguinte, não deves acolher um pensamento simplesmente porque muitas pessoas o acolhem, nem por ter merecido crédito durante séculos, nem por constar em algum livro que os homens julguem sagrado. Deves pensar por ti mesmo sobre a questão, e por ti mesmo ajuizar se ela é razoável. Lembra-te que, embora um milhar de homens concorde sobre um assunto, se nada conhecerem a respeito, a sua opinião não tem valor. Aquele que quiser caminhar na senda tem que aprender a pensar por si mesmo, pois a superstição é um dos maiores males do mundo e um dos empecilhos de que, por ti próprio, te deves libertar inteiramente. Sê verdadeiro na ação, nunca pretendas parecer senão aquilo que és, pois todo fingimento constitui um obstáculo à pura luz da verdade, que deve brilhar através de ti como a luz do sol através de um vidro transparente. Desapego. Há muitas pessoas para quem a qualidade da ausência de desejos é difícil, por pensarem que os seus desejos são elas próprias, e que se esses desejos peculiares, simpatias e antipatias lhes forem tirados, nada mais lhes restará. Essas, porém, são somente as que ainda não viram o Mestre. À luz de sua santa presença, todo desejo sucumbe, exceto o de se assemelhar a ele. No entanto, antes mesmo de teres a ventura de encontrá-lo face a face, podes conquistar a ausência de desejo se o quiseres. O discernimento já te mostrou que as coisas que os homens mais desejam, tais como a riqueza e o poder, não merecem o trabalho de ser possuídas. Quando isto realmente é sentido e não apenas enunciado, cessa todo o desejo por elas. Boa conduta. Os 6 pontos sobre a conduta são: domínio da mente, domínio da ação, tolerância, contentamento, perseverança e confiança. A qualidade da ausência do desejo mostra que o corpo astral precisa ser dominado. O mesmo acontece em relação ao corpo mental. Isto significa domínio do temperamento, de modo a não poderes sentir cólera ou impaciência, domínio da própria mente, a fim de que o pensamento seja sempre calmo e sereno. A mente calma implica também coragem, a fim de afrontares sem medo as provas e dificuldades do caminho. Implica firmeza, para suportares as pequenas perturbações inerentes à vida diária e evitar os aborrecimentos incessantes, oriundos de pequenas coisas em que muita gente consome a maior parte do seu tempo. O Mestre ensina que não tem a menor importância o que ao homem acontece exteriormente. Tristezas, perturbações, doenças, perdas, tudo isso deve ser nada para ele e não deve permitir que lhe afetem a calma mental. São os resultados das ações passadas e, quando chegam, devem ser suportadas alegremente, com a lembrança de que todo mal é transitório e que é teu dever permanecer sempre contente e sereno. Domínio da ação. Se o teu pensamento for o que deve ser, encontrarás pouca dificuldade na ação. Lembra-te que para ser útil à humanidade, o pensamento deve traduzir-se em ação.
Deixa que cada homem execute o seu trabalho a seu modo. Mantém-te sempre pronto a oferecer auxílio onde lhe for necessário, porém nunca te intrometas. Para muita gente, a coisa mais difícil deste mundo é aprender a ocupar-se de seus próprios negócios. É, porém, isto exatamente o que deves fazer. Tolerância. Deves sentir perfeita tolerância por todos e um sincero interesse pelas crenças dos de outra religião, pois a religião dos outros é um caminho para o Supremo, da mesma forma que a tua. Agora que os teus olhos foram abertos, algumas das tuas antigas crenças e cerimônias podem parecer-te absurdas. Talvez na realidade o sejam. Apesar, porém, de não poderes mais tomar parte delas, respeita-as por amor às boas almas para quem elas ainda são importantes. Um grande instrutor escreveu certa vez: quando eu era criança, falava como criança, entendia como criança. Porém, quando me tornei homem, abandonei os modos infantis. No entanto, aquele que esqueceu a sua infância e perdeu a simpatia pelas crianças, não é o homem que as possa instruir e ajudar. Assim, olha a todos bondosamente, gentilmente, tolerantemente, porém, a todos da mesma forma, quer sejam budistas, judeus, cristãos ou maometanos. Contentamento. Abandona todo sentimento de posse. O karma pode arrebatar-te aquilo de que mais gostas, mesmo as pessoas que mais amas. Perseverança. A perseverança significa também que nada deverá afastar-te por um momento sequer do caminho em que entraste, pois tu mesmo deves unificar-te com o caminho. Ele deve tornar-se de tal modo parte da tua própria natureza que o percorras sem nisso teres que pensar e sem te desviares. Tu, a mônada, assim o decidiste. Separares-te do caminho equivaleria a te separares de ti mesmo. Confiança. Necessitas confiar em ti mesmo. Dizes que te conheces muito bem. Se assim pensas, não te conheces. Conheces apenas o débil envoltório externo que frequentemente tem caído na lama. Porém tu, o eu real, és uma centelha do fogo divino de Deus, que é todo-poderoso, está em ti e por este motivo nada existe que não possas fazer se o quiseres. Dize a ti mesmo: o que o homem fez, o homem pode fazer. Eu sou um homem, porém sou também o Deus que está no homem. Eu posso fazer isto e quero fazê-lo. Pois, se queres adentrar a senda e trilhar o caminho, a tua vontade deve ser como aço de boa têmpera. Amor. De todas as qualidades, o amor é a mais importante, pois, sendo bastante forte em um homem, obriga-lhe a aquisição de todas as outras que, sem ele, não seriam suficientes.